Você sabia que Jesus é a nossa esperança? Quem já olhou para Jesus como a esperança da sua vida? Naqueles momentos difíceis, desesperadores, naqueles momentos que parece, sei lá, e às vezes acontece, todos te abandonaram. Ninguém cuida de você, ninguém olha, estende as mãos para a tua vida. Sabias que há alguém sempre com as mãos estendidas para você? Amados, o nosso Senhor Jesus, Ele é a nossa maior esperança. E nós temos que entender que o cuidado do Senhor é verdadeiro para com a nossa vida. Eu sei, amados, que em algumas situações nós esquecemos do Senhor. Haja vista que o calor do momento, as dificuldades são tão grandes, talvez o sofrimento é tão grande, os problemas são tão assustadores a ponto de nos esquecermos do cuidado do Senhor para com a nossa vida. Mas lembre-se, amados, lembre-se, o Senhor Jesus é a nossa esperança. Há 2000 anos atrás, estava Jesus na região da Galileia. Ele havia descido do monte, onde havia pregado o sermão da montanha. E ele andando na cidade, na região da Galileia, eis que ele depara-se com um homem. Era um leproso, irmãos, um leproso. Para esse homem não tinha mais esperanças. As esperanças já tinham acabado. Porque a saúde daquele homem era praticamente impossível que fosse restaurada. Não existia saúde, não existia medicina, não existia nada que pudesse curar aquele leproso. Diz a Bíblia que era um estado avançado, um estágio já bem difícil. Mas, amados, esse homem ficou sabendo que o Senhor da esperança passava na cidade. Oh, glórias! O Senhor da esperança passa diante de você. O Senhor da esperança está de braços abertos para você. E esse leproso, amados, diz a palavra, que ele saiu do leprosário, de uma vila afastada da cidade, onde estavam, como no depósito, jogados todos os leprosos. As pessoas que possuíam essa doença naquela época eram considerados impuros. Eles perdiam o contato com a família, contato com a sociedade, contato com filhos, contato com o trabalho, com a religião, enfim. Eles eram jogados numa espécie de depósito de leprosos. E a palavra diz, amados, que aquele homem estava num estado muito complicado. Sua pele cheia de feridas, necrosada, o cheiro não era bom. Se hoje não é fácil, imagine há 2000 anos atrás. Muito mais difícil. Mas, amados, esse homem ainda restava, a este homem ainda restava uma esperança. Restava a ele uma esperança. E essa mesma esperança deve restar em nossos corações. Se porventura a tua vida está difícil, complicada, lembre-se, o Senhor é contigo. Deus pode mudar a tua sorte. Ele pode transformar a tua história por completo. Oh, meu Deus, aleluias. E ao saber, irmãos, que o mestre estava passando pela cidade, passando naquela região, ele não se preocupou com nada mais. Ele não se preocupou com o isolamento, não se preocupou com o seu estado lastimável, com suas dores, com seus problemas, com suas dificuldades. Ele sabia apenas de uma coisa: esse homem pode mudar a minha sorte. Esse homem pode curar a minha vida. Esse homem pode restaurar-me ao convívio da minha família, ao convívio da religião, da sociedade, do trabalho. Esse homem pode mudar a minha vida. Amados,
Jesus é este que pode mudar a nossa vida. Jesus é esse que pode nos tirar do isolamento, nos tirar do peso da prisão das dificuldades, da prisão do pecado. Entenda a lepra, talvez você não a tenha, glórias a Deus, provavelmente não a tenha, oh glórias. Amém. Talvez você não tenha nenhum tipo de doença dessas incuráveis, amém, aleluias. Mas há uma doença, amados, que só o mestre pode curar. E essa todo ser humano carrega em si. Veja como são as coisas. É uma espécie de lepra. Esse homem da nossa história, que nós vamos lê-la em instantes, ele tinha sobre seu corpo uma enfermidade. Era leproso. Nós, amados, todos nós, não importa quem seja você, se tu és rico, pobre, bonito, feio, alto, baixo, velho, novo, essa enfermidade, ela está cravada no nosso ser. Chama-se pecado. O pecado é uma lepra que destrói a tua comunhão, que te isola, que te afasta. O pecado é uma lepra que te coloca no lugar separado. O pecado é uma lepra que te leva para a morte espiritual. Mas diante de nós, passou ou passa diante da tua vida. Na minha vida ele passou, glórias a Deus, porque já me curou, aleluias. Mas, se você necessita de uma cura, Jesus passa diante de você nessa noite. E você pode ser curado do pecado, porque o nosso amado, o Senhor de nossas almas, é o Senhor de compaixão, é o Senhor de misericórdia, é o Senhor de amor. Amém? Romanos capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo testifica: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Oh, glórias! Esse nosso mestre morreu por nós, para que nós pudéssemos ter a vida. Amém? E eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Marcos capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 40 até o 45. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 40 até o 45. Nós vamos ficar de pé, se possível, para ouvirmos e lermos a santa e bendita palavra de Deus. Acompanhe também na projeção aqui na parede, se facilitar para você. Amém? Aproximou-se dele o leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar, a falar muitas coisas e a divulgar a notícia, ao ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Amém? Vamos deixar nossa Bíblia aberta? Oh, glórias! Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado por mais uma palavra, Pai. Porque Tu nos revela a Tua vontade, ensina-nos a Tua vontade. Tu te mostras a nós como o Senhor que enche o nosso coração de esperança. O Senhor que muda a nossa sorte. O Senhor que transforma a nossa alma. Senhor, fala conosco nessa noite. Oh Deus, revela a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Os irmãos podem assentar-se. Queridos, essa palavra é muito interessante. É magnífica. Porque ela mostra o poder do Senhor. Ela mostra aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz e fará na vida do ser humano que se achega a Ele. O Deus amado, o Senhor, Ele pode mudar completamente a nossa vida, não importa qual seja a tua situação, não importa quão difícil seja a tua situação.
O Senhor pode transformar completamente a tua vida. O Senhor pode resgatar completamente a tua existência. Porque esse Deus poderoso, Ele é grande, Ele é maravilhoso e Ele tem compaixão para conosco. Tem misericórdia para com a nossa vida. O Senhor é misericordioso, Ele é amoroso, mas também é justiça. Nós não podemos esquecer jamais da justiça do Senhor. Mas eu quero chamá-los a atenção para o texto bíblico, porque vamos andar pela palavra e vamos ouvir aquilo que o Espírito de Deus tem para falar ao nosso coração nessa noite. E que você esteja com os teus ouvidos abertos, para que escutes a palavra de Deus, para que escute aquilo que o Senhor tem para falar ao teu coração. Amém? Versículo 40, Marcos capítulo 1 diz: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelho: se quiseres, podes purificar-me. Oh, glórias! Amados, é interessante quando nós lemos um pouco mais atentamente a palavra do amado Jesus. É interessante quando você para refletir a respeito daquilo que a palavra fala. Nesse texto, amados, mostra a situação de um homem. Certamente para a sua família era um caso perdido. Para a sociedade era um caso perdido. Estava jogado num depósito de leprosos. Era uma situação, amados, irreversível. Não tinha jeito. Não tinha jeito. Certamente a falta de esperança também enchia o coração daquele homem. Que esperança? Esperança em quê? Mas eis que um dia ele ouve falar que o amado Jesus estava na região. Eis que ele ouve falar ali, naquela vila, naquele leprosário. Ele ouviu a respeito do Messias, ele ouviu a respeito do Senhor. E ele viu ali, ele enxergou a possibilidade de uma mudança completa de vida. Eu quero falar para vocês o seguinte, amados. Muitas vezes você precisa de uma mudança de vida. E sabe que o Senhor está passando na região. Mas você resiste. Você não vai. Você prefere ficar preso à situação ruim da vida, quem sabe? Preso aos problemas. Preso à lepra do pecado. O pecado torna-se tão atrativo, tão interessante, a ponto de você agarrar-se a ele e não abrir mão em detrimento. Oh, meu Senhor, nós precisamos abrir mão do pecado para que o Senhor venha agir de forma poderosa na nossa existência. Esse homem, amados, anônimo, não é citado o seu nome, mas foi um homem que teve uma comunhão profunda com Cristo Jesus. Ali, no meio dos seus medos, mergulhado no desprezo, nas dificuldades, na falta de esperança, nas suas dores, nos seus mais diversos problemas, na sua crise existencial. Imagine você, alguém que sabe que está sofrendo de uma enfermidade que não tem solução. Ouça, certamente a crise que ele passava não era fácil, era difícil. Sem contar o sofrimento associado àquela situação. Certamente não era fácil. Mas, amados, é assim que o Senhor age na nossa vida. Esse homem, amados, a partir do momento que ele soube que Jesus estava na região, ele encontrou forças, ele tirou forças de onde não tinha, ele se esforçou, ele não ficou parado. Manda um recado para Jesus, fala para o Senhor que eu estou aqui sofrendo, fala para ele, traz a Jesus até aqui. Não, amados, ele saiu do seu lugar porque ele reconheceu que Jesus poderia mudar a sua sorte, mudar a sua vida. Talvez você precise de uma mudança radical de vida, mas não dá passos em direção a Cristo. Está preso à lepra do pecado, a situações complicadas da tua vida. E você olha e diz, não tem jeito para mim, não tem jeito. Aquela lamúria de sempre, aquela coisa, né? Não tem jeito, não tem jeito. Eu já ofertei na igreja. Tem pessoas que acham que ofertar e dizimar é a solução para tudo. Eu fui na igreja, eu fiz uma oferta. Eu fui na fogueira, eu fui não sei onde, eu fiz uma oferta. Só que Jesus não agiu.
Jesus não moveu. O que Jesus quer, irmãos, é o nosso coração quebrantado diante dele. E é isto que falta. Porque a bênção do Senhor você não consegue através de recursos financeiros. Não. Através de alguém, não. A bênção de Deus você consegue quando acessa a presença dele e permite-se tocar pelo Senhor. Simples assim, amados. É dessa forma. Esse leproso, queridos, ele não ficou no seu lugar. Ele correu para os pés de Cristo Jesus. Ele correu para os pés do Mestre. Ele não se importou com toda a situação que o envolvia. Ele não permitiu que esses momentos complicados, abandonado pela família, por todos, fosse uma prisão na sua vida. Ele ouviu de Jesus. Ele entendeu que Jesus era a esperança para a sua vida. Entenda, Jesus é a esperança para a nossa vida. Corra para os pés do Senhor, corra para os pés do Eterno, porque Ele mudará a tua sorte, Ele mudará a tua vida, igreja. Nós temos que acreditar na verdade do Senhor para a nossa existência e entender que o Mestre é a solução, Ele é a nossa ajuda. No versículo 41, mais uma vez quero chamá-los a atenção, ouça. Jesus profundamente compadecido, veja, Jesus profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe, quero, fica limpo. Oh, glórias! Mas por que Jesus estendeu a mão? Porque o leproso saiu do seu lugar. Foi ao encontro de Cristo Jesus. Você quer a bênção de Deus, mas está aí no seu cantinho, não é? Ah, Jesus que vem até mim. Você sabia que Jesus não precisa de você para nada? Você sabia que Jesus não precisa de mim para nada? Para nada, gente. Jesus pode usar os seus anjos para falar de uma forma intensa, poderosa ao ser humano. Jesus pode fazer coisas magníficas acontecerem. Jesus não precisa de nós para nada. Se Ele quer adoração, no céu, ali estão os anjos perfeitos, louvando e adorando. Não vou falar noite e dia, porque no céu não tem noite e dia. Mas entenda, noite e dia, sem parar. Veja como são as coisas. Adoração perfeita. Ele não precisa de nós com a nossa adoração. Jesus não precisa de nós para nada. Mas o Senhor, amados, nos amou. O Senhor, Ele nos amou. Ele é a solução para a nossa vida. Ele tem prazer em nos ajudar. Ele tem compaixão de nós. Ele nos ama. Ele cuida daqueles que se achegam a Ele. Mas saia do seu cantinho. Você não é nada. Nós não somos nada. Nós temos que rastejar diante do Senhor. Esse leproso, a Bíblia não entra nos pormenores. Qual era a lepra? Talvez nos pés. Geralmente a lepra atinge os membros. Talvez já não tinha dedos, não tinha mais um monte de coisa, já não conseguia andar, quem sabe. Mas ele foi. Ele foi. Ele foi. Irmãos, ele viu em Jesus a solução. E Jesus é a solução para cada um de nós. Oh, glórias! Esse homem estava desesperado, necessitado, desesperado pela bênção do Senhor, necessitado da bênção de Deus, já que estava condenado, obviamente, à morte. A morte o aguardava e isso não demoraria muito tempo. Mas interessante ainda, amados, às vezes nós não entendemos algumas partes da Bíblia, porque nós não nos detemos na leitura. O leproso era uma pessoa impura,
Era por isso que ele estava afastado da sociedade, jogado lá naquele leprosário, naquele depósito. E esse homem, amados, ele era considerado impuro pela religião. Nem mesmo a religião queria o leproso. Nem mesmo. A religião olhava para ele, não, esse não pode entrar no templo, esse não pode fazer as ofertas, esse não pode agir, esse não pode... Não. Ele era um leproso, jogado, separado, impuro. Quando esse homem chegou diante de Cristo, veja como são as coisas. Se fosse um sacerdote, teria mandado afastar, afasta esse homem, tira daqui, tira. Mas ele chegou diante de Jesus. Oh, glórias! Eis o amor do Senhor, que você não entende. Eu também não entendo, vou ser bem sincero para vocês. Mas eis o amor de Jesus. Ele olhou para aquele homem e tocou no impuro. Tocou naquele corpo leproso. Tocou naquele corpo doente. Segundo a lei, amados, todos que tocassem num leproso ou em animais ou pessoas com algum tipo de impureza, tornava-se também impuro. Mas Jesus, amados, ele amou tanto aquele homem, que ele foi além. E ele tocou naquele homem. Ele tocou naquele homem. E a Bíblia diz que Jesus não ficou impuro, porque é impossível que o puro torne-se impuro. Jesus quer que você chegue-se a Ele, porque Ele quer tocar na tua vida. Ele quer limpar o teu corpo das tuas enfermidades. Ele quer liberar cura sobre a tua vida. Ele quer libertá-lo do pecado. Ele quer transformar a tua existência. Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Ele quer te chamar por um nome novo. Ele quer que você esteja com Ele na glória. Oh, benção! É isso que o Senhor quer fazer contigo. E certamente fez com aquele homem. Jesus resolveu os problemas daquele homem. Uma causa perdida. Um homem sem solução na vida. Mas ele encontrou-se com aquele que resolve as causas perdidas. E entra com solução quando não há solução. E esta é a palavra verdadeira de Deus para a tua vida. Como eu disse anteriormente, talvez você não tenha nenhum tipo de enfermidade. Mas, e o pecado? Como está a tua vida em relação ao pecado? Será que você tem vivido a santidade que Deus cobra de cada um de nós? O Senhor exige que você viva segundo a vontade dEle. Oh, glórias! Olhe para Jesus no meio das tuas dificuldades e certamente verás a glória do Eterno. Amém? Amados, Jesus havia pregado o Sermão do Monte, uma das maiores pregações já pregadas sobre a face da terra. Ele estava na região da Galileia, entrou numa das cidades da Galileia, e ali, amados, eis que vai ao seu encontro um leproso. Esse homem viu em Jesus a esperança de uma mudança de vida, a esperança de uma nova vida. Ele correu aos pés do Senhor. E quando ele chegou-se até o Senhor, diz a palavra que a solução foi apresentada. Ele recebeu do Senhor a ajuda que precisava na sua vida. A libertação completa daquele mal sem cura. E nos versículos 42 até o 44, está a descrição de um homem restaurado, transformado, de um novo homem. Vamos ler então? Versículos 42 até o 44, diz a palavra: no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Veja só, e ficou limpo. Amém? Glórias a Deus. A palavra diz, amados, que no mesmo instante, versículo 42, Marcos capítulo 1,
No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Que instante? Jesus tocou naquele homem e ficou limpo. Irmãos, esse é um milagre tão grande que nós não podemos entender. Esse homem tinha sua pele toda cheia de feridas. Esse homem certamente não cheirava bem. Ele tinha sua pele necrosada, apodrecida. E quando Jesus tocou nesta vida, diz a palavra que ele ficou limpo. Ficou limpo. Isso é para você acreditar. Não há limites para Deus na tua vida. Não há limites. 43. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Aleluias. Irmãos, quando nós observamos a palavra, vemos que Jesus ouviu o clamor desse homem. E eu quero chamá-los a atenção para um detalhe. Às vezes, amados, nós estamos preocupados com a nossa insignificância diante de Deus. Olhamos para o sacerdote e achamos que o sacerdote é o grande. Ah, o sacerdote, eu tenho que falar com o pastor, eu tenho que falar com o apóstolo, falar com não sei quem, para que esse interceda por mim. Você acredita assim também? Certamente, não é? As pessoas atrelam ao sacerdote o poder de interceder por elas diante de Deus. É um fato. No entanto, nós não podemos, amados, nós não podemos menosprezar os ouvidos do Senhor. O Senhor não é surdo. O Senhor não tem um número de WhatsApp, de telefone, seja lá o que for, que só o sacerdote pode falar e ele ouvir por aquele número. Quem era o leproso? Alguém sem nome, abandonado, sem saúde, triste, abatido, esperando a hora da morte chegar. Quem foi que Jesus ouviu? Ah, eu vou até a igreja, vou até a sinagoga para que o sacerdote possa interceder, falar com o mestre, olha para ele, mestre, olha para ele. Ele não perdeu tempo, amado. Irmãos, esse homem precisava do milagre. Ele não perdeu tempo com intermediários. Ele foi direto ao Senhor. Correu para os pés de Cristo. Ele clamou, amados. Entenda esse falar do leproso com Jesus como uma oração, como um clamor. Porque assim é a oração. É você conversando com Deus, é você conversando com Jesus. Se Jesus estivesse fisicamente aqui diante de mim, e eu falasse para ele: Jesus, olha para a minha vida, olha só, muda a minha sorte, transforma-me, faz isso, faz aquilo. Eu estaria dialogando com Cristo, mas entenda isto como também um clamor, uma oração. E foi assim que aquele leproso agiu. E a palavra diz que Jesus ouviu o clamor daquele homem. Jesus ouviu o clamor de alguém que era pior do que você. Olha, irmãos, por mais que você queira rebaixar-se, colocar-se numa situação inferior, é impossível que você fosse pior do que esse leproso. Não há como. Não há como. Poucos dessa terra estão num estado pior do que o estado daquele homem. Poucos. Jesus ouviu alguém que não tinha nada, mas tinha um coração que batia, que acreditou, que confiou, que o fez sair do seu lugar, que correu aos pés do Senhor. E a palavra diz que Jesus ouviu esse homem que corajosamente foi ao encontro do mestre. O mestre ouviu, e o mestre disse para ele apenas
quero, fica limpo. Quero, fica limpo. Jesus não falou aquelas palavras bonitas, poéticas. Jesus não citou um poema. Jesus não citou um salmo completo. Jesus conhecia os salmos. Ele não citou um salmo completo para aquele homem, para dizer que ele seria curado. Jesus olhou para ele, ouça, veja a simplicidade. Jesus olhou para ele e diz, quero, fica limpo. E tocou no camarada. Tocou nele. Duas situações. Jesus ouve a oração daqueles que se achegam a ele. Jesus ouve as orações. Segundo, não há ninguém que seja ruim demais, imundo demais, para que não seja alcançado por Cristo. Não existe ninguém ruim demais. Poderia estar nesse lugar o pior homem do Espírito Santo, do estado do Espírito Santo. Poderia estar aqui o pior. Talvez o mais assassino, o mais criminoso, o mais terrível. Mas esse homem falasse com Cristo, como o leproso falou, seria ouvido e tocado pelo Senhor. Entenda isso. Todos têm e podem ter acesso à presença do amado. E a palavra diz, amados, a palavra diz que esse homem foi completamente restaurado. E Jesus quer restaurar a tua vida nessa noite. Jesus quer entrar com cura na tua vida. Jesus quer entrar com salvação na tua vida. Jesus quer te libertar da lepra do pecado. Veja, a lepra do pecado que está te levando para a morte. Jesus quer te libertar. Jesus quer mudar a tua sorte. Jesus quer dar-te uma nova vida. Jesus quer te limpar, quer te purificar. Jesus quer que a tua pele seja como de bebê. E assim com certeza foi a pele daquele homem, restaurada ao nível de uma pele de bebê, ou seja, perfeita. Oh, glórias! Porque é assim que o Senhor faz. É desse jeito que Deus age. Irmãos, nessa noite eu quero chamá-los a atenção para o ato deste leproso. Ele teve coragem, foi ao encontro de Cristo. Ele abriu a sua boca, talvez com a boca toda ferida. Oh, misericórdia! Imagina uma coisa feia. Era o estado daquele homem. Mas conseguiu sair som. Falou com Jesus. Jesus ouviu. E Jesus entrou com a libertação, com a restauração sobre a sua vida. O outro ato desse homem, nós muitas vezes nos omitimos a fazer. Diz a palavra que esse homem saiu daquele lugar a testemunhar do poder, da graça, da manifestação de Cristo Jesus. Você tem falado do milagre de Deus na tua vida? Você tem testemunhado da libertação da lepra, do pecado? Da transformação, da limpeza que o Senhor operou no teu coração? Ou é melhor falar do Palmeiras, do Flamengo, do Vasco, do Lula, do Bolsonaro e outros tantos que chamam a atenção da mídia nesses últimos tempos? Às vezes, amados, você tem palavras para discutir política, e olha que política é um negócio meio sem futuro. Mas você discute política, briga por política, mas não tem coragem de falar para teu amigo, aquele que é teu opositor na política: Jesus mudou a minha vida, transformou o meu ser, Jesus me libertou da lepra do pecado, Jesus quer mudar a tua vida também. Você tem essa coragem? Você que é servo de Deus fez isso essa semana? Às vezes, amados, nós passamos a semana toda com contatos com a pessoa e nem coragem de abrir a boca e falar: Deus te abençoe, você tem. Veja como são as coisas.
Amados, diz a palavra, versículo 45. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, ao ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Você sabe o que foi que esse homem gerou? Esse homem gerou um avivamento na Galileia. Esse homem foi usado através do seu testemunho para gerar um avivamento. A partir do momento que esse homem foi curado, ele não fechou a sua boca, ele mostrou o que o Senhor fez na sua vida, e as pessoas não deixaram Jesus, não deixavam Jesus. Diz a palavra que de todos os lugares, as pessoas vinham ter com Cristo Jesus, porque ouviu o testemunho de alguém que foi curado. Isto porque o camarada recebeu um milagrezinho pequenininho, a cura da lepra. Você também recebeu um milagrezinho pequenininho, insignificante, a cura do pecado, o perdão do pecado. Pequeno, não é? Olha para o peso da lepra e olha para o peso do teu pecado. Faça uma comparação. Faça uma comparação. Insignificante. É por isso que nós não falamos daquilo que Jesus fez na nossa vida, porque é insignificante. Mas para esse homem, foi grande demais. Porque além do corpo curado, ele teve a sua alma curada, e ele foi, e ele testemunhou, e ele foi usado para um grande avivamento em toda aquela região. Se você considera aquilo que Cristo fez na tua vida não como insignificante, coisa de valor menor, então fale. Se você não fala, é porque você não considera grande a libertação de Jesus, a cura de Jesus na tua vida. Esse homem considerou grande demais. Aí ele parou, olha só. Esse homem parou lá nas suas redes sociais, de ficar publicando aquelas mensagenzinhas vazias, ali no Twitter, no Instagram, no Facebook. Ele parou de compartilhar aqueles videozinhos vazios, bobinhos, lá no WhatsApp. Esse homem parou com todas essas coisas insignificantes e ocupou as suas redes sociais com aquilo que era grande e com poder de transformação. Pirou, pastor? 2000 anos atrás, as redes sociais, entenda como você quiser, não estou nem aí. O que importa foi que ele falou. E se você hoje tem redes sociais, não perca teu tempo com as amenidades e as inutilidades e a vaziez da vida, mas fale daquilo que Jesus fez na tua vida. Amém? Fale daquilo que Jesus fez na tua vida, porque Jesus, amados, Ele é a nossa esperança. Jesus era a esperança de um leproso. Se você ainda não foi curado do pecado, você continua leproso. Jesus é a esperança na tua vida. Aqueles que foram curados do pecado, libertos, estes, Jesus foi a esperança que tornou-se realidade. Que Deus abençoe a tua vida. Que você deixe se curar pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé para nós orarmos, agradecendo a Deus pela palavra. Senhor, nós te louvamos por esta palavra, Pai. E eu quero clamar que Tu venhas, Senhor, cravá-la em nosso coração. Senhor, fixá-la na nossa vida, para que nós possamos entender o Teu grande milagre e aquilo que Tu podes fazer na nossa existência. Senhor, trabalha a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém? Mensagem 1192.